Direitos humanos, memórias, patrimônio e, como o doutor acabou de falar há pouco, né, a democracia, que é uma conquista de cada um de nós, não tenha dúvida disso. Então, a representante é a senhora Ellen Cunha, assessora técnica em gestão, museóloga do COSEM Paraná. Onde é que está a senhora Ellen? Está presente aqui conosco. Vamos cumprimentá-la, vamos saudá-la com muito carinho, agradecendo a Laís, que imediatamente já providenciou aqui uma... Muito obrigado, viu, Ellen, pela sua presença aqui conosco, tá bom? Saúdo e convido o senhor Aimoré Índio do Brasil Arantes, historiador da SEEC, lotado na coordenação do patrimônio cultural, recebe também todo o nosso carinho, a nossa alegria em tê-lo conosco, nessa tarde que nós julgamos altamente produtiva, nessa 17ª edição da Primavera dos Museus. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui na nossa querida Telêmaco Borba, uma cidade que, aliás, sempre muito acolhedora. Quero convidar também a senhora Laís Colauto, a Laís, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, a Laís, que, aliás, não tem trabalhado pouco não, né, Laís? A verdade é essa. Olha, gente, o Vanderlei até me chama aqui a atenção, nosso prefeito, doutor Márcio, vai precisar ausentar-se, que tem um compromisso, tem uma agenda na prefeitura, mas fez absoluta questão de estar aqui, né, assim como o juiz de direito, para trazer a sua mensagem, o seu carinho, o seu apreço a toda a comunidade, tá bom? E valorizando principalmente esse evento que é da mais alta importância aqui para a nossa sociedade. Então, obrigado, doutor Márcio, ao vereador Hélio César, também ao Vanderlei, chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Telêmaco Borba. Quero destacar aqui a presença e a participação para convidar a senhora Evelyn Santos, arquiteta e urbanista, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Nossa satisfação em tê-la conosco também, Evelyn. Muito obrigado por você estar aqui e trazer a sua contribuição. Quero convidar também, com muito carinho, o professor mestre Guilherme Saches, que é docente do Instituto Federal do Paraná, o campus aqui de Telêmaco Borba, e vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná. Aí estão as autoridades no assunto, que farão uma abordagem que eu tenho certeza será das mais proveitosas para todos nós. Quero aqui de imediato, Adriana, onde é que está? Ela já retorna aqui conosco. Então, pedimos um socorro aqui para a Laís, né? A quem a gente vai passar aqui a palavra para que possamos dar início às atividades, né, Laís? Sem mais delongas, que nós tivemos até um atraso na mudança aqui do local, mas eu acredito que foi para o bem de todos vocês e de todos nós, então justifique-se dessa maneira. Doutora Laís, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Ai, que desanimado, gente. Meu Deus, vocês saíram da escola, vieram aqui para escutar um povo falar. Pelo menos vamos fingir que nós estamos felizes. Boa tarde, pessoal. Brincadeiras à parte, meu nome é Laís Colauto, para quem não me conhece. Eu sou bacharel em Direito, sou especialista em Políticas Públicas de Gestão Governamental e eu sou presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade de Telêmaco Borba. Juntamente comigo na minha fala, eu vou compartilhar com a minha colega Evelyn, ela é a vice-presidente do Conselho, e a gente tem uma fala muito breve, mas uma fala muito pontual sobre a 17ª Primavera dos Museus. Por gentileza. Então, como eu falei, aqui sou eu, a Evelyn, ela é também bacharel em Arquitetura e Urbanismo, especialista em projetos arquitetônicos, e é a vice-presidente do Conselho, por gentileza. Antes de nós falarmos, de fato, sobre tudo que resguarda a nossa Primavera dos Museus, eu queria que todo mundo refletisse em relação ao que a história trata dentro de cada um de nós. Nós partimos de um pressuposto, nós saímos de algum lugar e nós iremos chegar a algum lugar, né? E eu, quando era pequena, era mais nova, eu sempre pensei que eu precisasse de alguém que me desse a devida representatividade, alguém que eu olhasse e falasse, eu quero ser essa pessoa.
Talvez alguns de vocês aqui também pensem assim: nossa, essa pessoa é tão legal, nossa, ela é tão famosa, ela é tão rica, né? Quem sabe um ator, um cantor, uma atriz, uma figura política, uma autoridade próxima ou não de vocês. Mas nós precisamos entender que, de todas as formas, a nossa sociedade, ela ainda tem pessoas que nunca puderam dizer: essa pessoa me representa. Porque ela não se sente representada na sociedade, porque existem grupos que são invisibilizados e muitas das vezes são marginalizados por suas culturas, por quem são, porque já foram. E quando a gente cresce, eu falei que eu era pequena, eu via as pessoas e queria ser como aquelas pessoas, né? Eu tinha um referencial de vida, uma pessoa referente. Mas conforme eu fui crescendo, para mim, a representatividade ela se tornou algo muito subjetivo. Principalmente porque, como eu disse, tem pessoas que não têm a devida representatividade social. E, curiosamente, no início desse ano, depois de longos 55 anos, a FUNAI ela é presidida por uma mulher indígena. A doutora, ela é advogada, Joênia Wapichana. Ela foi escolhida para presidir a FUNAI, que, como nós sabemos, é o órgão responsável pela promoção de direitos das etnias e povos do Brasil, e ela foi escolhida. Curiosamente, também, ela é deputada federal, ela foi eleita depois que... Eu vou até usar minha colinha aqui, mas o cacique chavante Mário Jurana deixou o Congresso lá em 1987. E aí ela foi eleita e hoje, né, ela é uma índia que está representando os povos indígenas no Congresso Nacional. Pode passar, por gentileza. Então, aqui eu trouxe uma imagem. Esse aqui é o ato de nomeação dela, com algumas pessoas, algumas influências dos povos indígenas. E eu trouxe esse exemplo para que a gente possa entender que talvez, como o tema dessa Primavera dos Museus, que é a democracia, a memória e a democracia para os povos LGBTQIAP+, os povos indígenas e a comunidade quilombola precise cada vez mais ser vivenciada, coisa que a gente não consegue ver muito ou recente, porque a nossa sociedade ela acaba por desmerecer muitas pessoas que têm o seu devido valor. Eu citei o exemplo da Joênia, porque eu acredito que esse ato que foi realizado no começo desse ano vai abrir muitas portas para outras Joênias. Quem sabe você que está sentado aqui me olhando, pensando, mas por que eu estou escutando isso? Talvez no futuro você se identifique com uma pessoa, não somente desses 3 grandes grupos que nós vamos falar durante a Primavera dos Museus, mas uma outra representatividade cultural, social, política, e você pare e pense: não, eu tenho hoje referenciais, hoje eu quero que as pessoas elas comecem a ver o que eu acredito de uma forma diferente. E como a Joênia, talvez há 55 anos atrás, não tivesse uma pessoa de referência, eu espero que a nossa sociedade ela evolua a ponto que nós possamos ser referentes, nós possamos ser pessoas de impacto. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse fazer um panorama mais geral, um conceito relacionado a essa Primavera dos Museus, né? O tema é memória e democracia. Talvez alguns de vocês não sabem nem do que significa. Pode passar, por gentileza. Mas eu trouxe para a gente conversar sobre isso. A memória está muito vinculada à caracterização mental de tudo que a gente armazena, desde quando a gente nasce até quando o dia que a gente morrer. É algo que está vinculado àquilo que você cria, você desenvolve e você armazena. Enquanto que a democracia, ela é sim uma origem, como o doutor Pedro falou aqui para a gente, ela é a origem de tudo aquilo que é emanado pelo povo. No direito, a gente fala que a democracia ela é para o povo, pelo povo, ela é do povo, para o povo e pelo povo. Então, eu trouxe esses conceitos porque se nós fôssemos falar de uma forma muito rasa, o conceito geral da Primavera dos Museus deste ano seria algo como um regime, o poder do regime dos nossos sentimentos, o governo sentimental, algo nesse sentido, não somente pelo aquilo que a gente é ou pelo aquilo que a gente foi, mas pelo aquilo que a gente tem que construir. Eu entendo que esse paralelo que nós fazemos em relação a tudo aquilo que é história, tudo aquilo que permeia a nossa realidade, ela precisa ser evidenciada durante o nosso dia a dia. Enquanto cidadão, todos aqui somos cidadãos, e todos nós somos cidadãos de direito. E por essa consequência, nós precisamos ter as nossas garantias asseguradas.
Nós precisamos ser pessoas que, em momento algum, outro indivíduo chegue e viole a tua individualidade, viole quem você é, ou simplesmente, né, acabe por excluir a tua história ou aquela pessoa que você demorou tantos anos para construir a sua identidade. Pode passar, por gentileza. E eu trouxe os três, quem sabe vocês não conseguem ver, mas eu vou dar uma lida muito breve, sobre os três grandes movimentos, como eu falei, por muitos anos invisibilizados, marginalizados, mas essa frente crescente que nós temos da comunidade LGBTQIAP+, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, elas têm grandes fragmentos que nós precisamos analisar. Quando nós falamos da comunidade LGBTQIAP+, nós temos como memória, talvez, uma luta por direito de igualdade, direitos civis e responsabilidades civis. Enquanto que eles foram, por muitos anos, pessoas perseguidas, pessoas ameaçadas. A democracia, nós, enquanto cidadãos, por mais que você fale, mas eu não sou dessa comunidade, como que eu poderia olhar para ela? Talvez muitas pessoas não concordem, mas ela existe. Nós não podemos fechar nossos olhos para uma comunidade que existe, né? Eu acredito que a democracia ela vem num papel muito importante para trazer e assegurar que essas pessoas, elas, assim como eu, como você, são pessoas de direito que precisam ser representadas. Elas precisam tomar o seu local de fala na sociedade. Por muitos dos anos, nós começamos a contar histórias sobre as pessoas. Histórias de luta, histórias de desafios, histórias, talvez, de repressões. Mas essas pessoas também, elas precisam se posicionar, elas têm esse local de fala para dizer, não, a minha história é essa. Foram tantos desafios e hoje nós alcançamos tantas outras coisas. Atualmente, nós poderíamos citar vários exemplos, mas dentro da comunidade LGBTQIAP+, eles já conseguem, através da democracia, realizar adoções de crianças, de filhos, o casamento, a união estável. Então, são coisas que foram acrescidas por meio da democracia. Em relação aos povos indígenas, eu queria frisar para vocês que a memória dos povos está muito vinculada ao colonialismo, por si só. Historicamente, a gente aprende como que foi a imersão colona nos povos indígenas, a perca dos seus povos, a perca das suas terras, dos povos. Mas, historicamente, nós precisamos retratar e posicionar eles como detentores dos seus direitos. Porque eles foram pessoas que estavam aqui muito antes de nós, e eles sim têm, assim como nossa legislação pátria hoje diz, eles estão assegurados dentro do rol constitucional. Por isso, essas pessoas precisam de retratações, assim como a comunidade LGBTQIA+. Diante disso, passo para a comunidade quilombola, que é o real testemunho de resiliência, resistência, pois por muitos anos vivenciaram a questão, os afrodescendentes vivenciaram a escravidão, mas nosso dever enquanto sociedade é delegar não somente a garantia de terras dessas pessoas, mas também suas garantias constitucionais asseguradas no artigo 5º da Constituição Federal, que fala principalmente sobre os seus direitos à educação, os seus direitos à saúde. Para vocês pode ser que seja, não, beleza, a gente está falando sobre garantias. Isso é muito raso, muito simples, mas eu queria evidenciar para vocês que talvez nós olhamos para esses grupos, esses três grandes grupos, que já foram muito marginalizados, invisibilizados, e a gente não acreditou ou não deu o devido valor para suas causas. Hoje é muito comum a gente escutar, mas isso é mimimi, mas isso aí a nossa geração, a geração atual está doente. Mas nós precisamos falar sobre isso. São atitudes que nós precisamos nos posicionar enquanto cidadãos. Não somente nesses três grandes grupos, mas para outros movimentos sociais. Como eu falei, talvez você não se reconheça pertencente a esses grupos, a esses movimentos, mas eu tenho certeza que você precisa ser visto na sociedade enquanto cidadão que luta pelas suas causas, pelos seus movimentos. Queria compartilhar a fala com a minha colega Evelyn, porque a gente tinha um papel muito fundamental em falar em relação ao conselho, nosso papel sobre o conselho. E no conselho, eu acredito que nós duas somos conselheiras da preservação da memória, na pasta da preservação da memória, e talvez seja muito importante realçar, né, Evelyn, que a nossa luta ela não se trata no físico, mas no imaterial também.
Porque as pessoas, elas precisam ir até o museu e precisam se sentir representadas. Então, eu vou passar a falar para a Evelyn para ela dar continuidade. Boa tarde. Eu fico muito grata de hoje poder fazer parte desse evento, extremamente importante para nós. E eu gostei muito do tema quando ele se trata de memória, porque eu até anotei aqui, uma parte ela aí já deu essa introdução, que a memória ela tem um papel fundamental na aprendizagem, pois permite o reaproveitamento das experiências do passado. E é exatamente isso que nós temos nessa 17ª Primavera dos Museus, ter essa memória e entender que a memória daquilo que a gente viveu no passado, seja com os povos LGBT, os povos indígenas, até os quilombolas, e aquilo que nós temos de memória, nós temos que resgatar e trazer para a nossa realidade. Então, aquilo que os povos indígenas passaram, nossos povos originários, aquilo que os quilombolas passaram, aquilo que os LGBTQIA+ passaram, a gente não pode deixar continuar acontecendo. E é por isso que nós temos que falar sobre isso e trazer isso à realidade. Temos que ensinar vocês que são jovens ainda, estudantes ainda, a entender a importância das memórias, a importância da história do passado. Então, quando nós falamos do museu, nós entendemos que é um espaço que concentra todas essas memórias. Por isso que eu até gostei muito da fala da Adriana, quando ela diz assim, gente, não é apenas o evento, mas o museu está lá para que vocês possam ir lá e vivenciar essa história. Né? Sempre eles estão tendo exposições diferentes e mostrando memórias diferentes ali nesse espaço. Então, toda exposição ela traz consigo uma memória. E aí, nós temos hoje um conselho extremamente importante no setor da cultura, e tanto eu quanto a Laís, nós fazemos parte da parte de patrimônio, seja ele cultural, imaterial, material. Então, quando nós falamos de patrimônio imaterial, nós temos aí a vivência dos indígenas, toda aquela parte de rituais, de coisas que eles trazem consigo, que são memórias que nós temos deles, de lembranças, de coisas que eles fizeram, de sementes que eles plantaram, que são aí, que é mais que a Amazônia, que tem diversos povos indígenas, e que nós podemos ter acesso a isso direto, e quantos países não têm isso que nós temos? Então, nós podemos ter essa cultura ainda hoje tangível. É imaterial no formato de que tem muitas histórias, muitas lembranças, muitos rituais, muitas coisas que foram semeadas, mas nós ainda podemos vivenciar muitas dessas coisas. Somos privilegiados em poder ter isso. Assim como as nossas UIPs hoje, que temos unidades de preservação por todo o país. Nós temos hoje um museu que nós queremos transformar em uma grande UIP ali, que hoje é a Casa das Artes, mas que também está junto ali com o museu. Então, nós sentimos a necessidade de, através do Conselho, incentivar a ter mais essas unidades de preservação, que são memórias da cidade, que são espaços que nossos pais, avós, tataravós viveram, passaram por ali, e que muitas vezes são destruídos. Eu fico muito triste, eu como arquiteta, fico muito triste quando eu passo num local, e ele tem uma casa linda, histórica, que somente precisava de um pouco de preservação, um pouco de carinho ali para que ela se tornasse um espaço de utilização, e aí nós vemos ela ser demolida e se transformar num prédio. E eu acredito que a cidade ela tem, sim, que desenvolver e crescer, mas ela não pode perder aquilo que ela tem de mais precioso, que são as nossas memórias, que são os espaços que os nossos avós, tataravós, porque são através desses espaços que nós vamos construir espaços novos. São através dessas referências que nós vamos transformar a cidade em algo muito maior. Então, quando nós falamos de preservação, nós dizemos que nós queremos preservar espaços que trazem memórias, histórias das pessoas que passaram por ali. Então, eu fico muito feliz quando nós temos um evento como esse, que retrata povos que são históricos, gente, povos originários. Antes dos europeus entrarem aqui, nós já tínhamos os indígenas, nós já tínhamos os quilombolas que foram trazidos, né? Então, nós temos uma história muito viva ainda no Brasil hoje. Nós somos um país ainda muito novo, não, né? Comparado à Europa, comparado ao Oriente Médio, nós somos muito novos. Então, e talvez eu veja assim, uma necessidade, uma carência de se ter essa história preservada. Por que nós saímos aqui do Brasil para ir para a Europa, para viver a história real lá no Coliseu,
na Pompeia, e a gente não tem aqui no Brasil. Por que a gente não fala assim, eu vou ali para Minas, que tem muitas igrejas do Aleijadinho? Por que nós não vamos para Telêmaco, onde tem um espaço de preservação cultural, de memória? Por que nós não vamos ali para Castro, que tem muitas memórias? Então, isso que eu penso assim, gente, nós temos que preservar, porque lá na frente, nossos netos, bisnetos, e inclusive das crianças, nossos bisnetos, no futuro, eles não vão saber quem nós éramos, qual era a nossa história, aquilo que nós passamos, o que nós fizemos, quem eram os povos indígenas. Porque se nós não preservarmos isso hoje, o amanhã não vai existir. Nós temos que preservar tudo hoje, porque senão amanhã eles nem saberão quem eram essas pessoas, o que eram. Então, por que nós temos hoje lá na Europa vários espaços preservados, vários WIPs? Por quê? Porque através do passado nós construímos o futuro. Nós temos uma história nova, nós aprendemos muito com os povos antigos que ainda não se tem história relatada de tudo. Então, eu fico muito feliz de poder participar hoje, contribuir pelo menos um pouquinho com vocês. Que vocês pensem e reflitam sobre isso, como é importante a preservação dos espaços, e não apenas dos espaços culturais. Eu gostei muito da fala do Dr. Márcio, quando ele fala assim, do pertencimento sobre a cidade, sobre a rua, sobre a praça, sobre a rua da frente da tua casa, sobre esse espaço, porque a cidade é nossa como um todo. Então, nós devemos preservar ela como um todo, gente. Tudo aquilo que é feito pelo governo, pela cultura, esses espaços são para que vocês aproveitem, para que vocês tenham contato com isso todos os dias, não para se deteriorar. Quanto às praças que hoje são implantadas, e eu acho que é, sim, um bem muito grande da cidade, modifica o seu entorno. Como nós temos regiões transformadas através das praças. Eu gosto muito de citar isso. A Jenny Jacobs fala sobre os olhos da rua, e é exatamente isso. Nós temos pessoas olhando ao redor, cuidando uma das outras. Então, gente, preservem esse patrimônio, tenham consigo que a importância disso para que no futuro a gente possa continuar tendo histórias para ser contadas. Muito obrigada. Vou finalizar a fala da Evelyn, porque, como ela falou a questão de pertencimento, a minha expectativa é que nós saímos daqui com uma reflexão. Telêmaco Borba, quem sabe você não é nascido aqui nessa cidade. Eu sou nascida, criada, eu moro aqui, eu casei nessa cidade. Então, eu sou muito orgulhosa de ser telêmaco borbense. Eu acredito que de onde nós vemos, nós temos história. E cada canto que você olha nessa cidade, ela conta um pedaço de história. Até porque a memória, ela é um elemento vital para a construção da democracia. Uma democracia mais igualitária, mais justa e mais humana. Então, para finalizar, eu queria só deixar uma frase para vocês, que é do professor Yudes Bueno, que diz que preservar a memória histórica e cultural de um povo é a forma de contemplar no presente o que nós podemos ser no futuro. Muito obrigada. E agora a gente precisa do Márcio. Bem, agora nós vamos chamar a senhora Ellen Cunha, assessora técnica em gestão museológica da COSEM Paraná. Seja bem-vinda, Ellen. Boa tarde, pessoal. Como já fui apresentada, eu sou a Ellen Cunha, trabalho na Secretaria de Estado da Cultura, junto à Coordenação Sistema Estadual de Museus.
Fiz uma breve apresentação sobre a Secretaria de Estado da Cultura, como é a estrutura organizacional. Então, como eu falei, né, eu sou representante da coordenação do Sistema Estadual de Museus do Paraná. Pode passar. Então, a coordenação do Sistema Estadual de Museus está vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, que foi criada em 1979, e, devido à reforma administrativa, foi refeita a lei que institui a Secretaria. E uma das competências, entre as competências da Secretaria, está a preparação de preservação de patrimônio cultural, histórico e artístico, a coordenação do Sistema Estadual de Museus e o acesso da população aos bens culturais e materiais do Estado. Com essa nova reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura, foi criada a Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural, né? E essa diretoria que é responsável pela coordenação de patrimônio cultural, a CPC, onde trabalha o meu colega Aimoré, e a coordenação do sistema. Então, a coordenação do Sistema Estadual de Museus foi criada em 1990, e as ações da coordenação é promover a articulação entre os museus do Estado. Também, na coordenação, oferece apoio técnico aos museus municipais, oferecendo visita técnica e assessoria técnica com relação a como salvaguardar os acervos, como montar uma exposição, como fazer a documentação museológica. E uma outra atividade também da coordenação onde eu trabalho é a comunicação e a gestão de acervo. A coordenação oferece para os museus municipais essa articulação dos acervos de Curitiba, dos museus que estão em Curitiba para os museus municipais. Inclusive, recentemente, veio uma exposição para Cascavel do MON, do Museu Oscar Niemeyer. E também a gente faz sessão do sistema de catalogação dos acervos museológicos, que é o Pérgamo Museus. Então, tem diversos museus municipais que utilizam esse sistema para catalogação. Então, se vocês estiverem fazendo uma pesquisa, né, no IFPR, na instituição que vocês estão estudando, ou, por curiosidade também, consultar uma fotografia do Jornal de Londrina, ou até os acervos também do Museu de União da Vitória, dos museus que estão lá em Curitiba. Então, tem diversos museus que utilizam esse sistema e vocês podem pesquisar e conhecer esses acervos que estão salvaguardados nessas instituições. Então, o site, para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais desses acervos, é o memoria.pr.gov.br. E aí, só fazendo os filtros de pesquisa, que vocês conseguem conhecer melhor esses acervos. E também, dentro da Secretaria de Estado da Cultura, existe essa plataforma, SIC Cultura. No SIC Cultura, vocês podem ter acesso à plataforma Memória e Cultura e também acesso aos editais que são promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura, o Profice. Também tem a possibilidade de vocês conhecerem os equipamentos culturais e também os bens tombados. Então, a coordenação em que eu trabalho, né, é responsável pelo Centro Juvenil de Artes Plásticas, que promovem cursos para crianças e adolescentes. Alguns desses cursos também são promovidos de forma online, então dá para vocês verificarem no site se tem inscrições abertas no momento.
o Museu Casa Alfredo Anderson. Também é responsável pelo Museu de Arte Contemporânea, que no momento está passando por reforma e está funcionando junto ao Museu Oscar Niemeyer. Também o Museu da Imagem e do Som, o Museu Paranaense, que é o terceiro museu mais antigo do Brasil. Também dá para consultar os acervos desses museus naquela plataforma que eu apresentei para vocês. E o Museu do Expedicionário. Então, a nova definição de museus, pelo Conselho Internacional de Museus, que foi instituído o ano passado, foi repensada essa redefinição, que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, e é ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial da sociedade, né? Então, abertos ao público, acessíveis. Então, os museus têm que ser acessíveis, têm que ser inclusivos, né? Os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade com a participação das comunidades. Os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha dos conhecimentos. Então, a temática da 17ª Primavera dos Museus está alinhada à definição de museus, promovendo, né, estimulando que os museus realizem ações em que possibilite que essas pessoas, todas as pessoas, venham para os museus. Os museus são abertos a todos os públicos, né? Então, mas são essas pessoas que devem estar aqui falando por elas mesmas, não é gente, né? Aí o próximo. Então, toda vez que vocês estiverem numa instituição museológica, vendo uma exposição, sendo com um grupo escolar ou com os seus familiares, vocês observarem onde estão essas pessoas da temática dessa semana. Os acervos que desse museu estão representando essas pessoas, todas as pessoas. Quem são essas pessoas que os museus estão representando? Então, a temática da 17ª Primavera dos Museus é para que a gente observe essas questões em todos os lugares, inclusive, não só nos museus, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Pessoal, eu peço desculpa, mas eu vou ter que me ausentar, porque as minhas ocupações diárias só me permitiram um tempinho. Mas eu gostaria de agradecer muito vocês pelo convite e dizer que eu fico muito contente de ficar ao lado de vocês aqui nessas cadeiras e poder dar uma contribuição pequena, tá? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Adriana. Qual é a ordem? Não sei qual que é a ordem. Obrigada, Ellen, pela sua fala, que contribuiu aqui para o nosso público. E agora eu vou chamar, então, o historiador da sede, lotado na coordenação do Patrimônio Cultural, senhor Aimoré, índio do Brasil Arantes. O senhor vai explicar esse nome para a gente, né, senhor Aimoré? Seja bem-vindo a Telêmaco Borba. Obrigado, Adriana. Estava comentando com a Ellen, a última vez que estive aqui foi em 2010, também num projeto da Secretaria da Cultura, muito bacana, que aconteceu nas regionais de cultura. Também estou feliz por saber que existem professores na área de patrimônio aqui junto com a gente. E gostaria de falar para vocês que eu trabalho na área do patrimônio cultural há 40 anos.
Comecei passando o jornal com ferro de passar roupa, lá na biblioteca, para ele ser microfilmado, né? E depois passei como estagiário na própria coordenação do patrimônio cultural e depois fui contratado e desde então estou trabalhando lá. Museu, nada... Desculpa. Museu é uma segunda sala de aula. Falar em museu é falar em preservação. Falar em preservação é falar em memória. Eu trabalho, então, há 40 anos com tudo isso e gostaria de falar um pouco da história da preservação no nosso Estado. Muito pouco difundido, muito pouco falado, comentado, mesmo dentro da academia. Eu me dediquei, de uns 10 anos para cá, a recolher o maior número possível de informações a respeito da preservação aqui no nosso estado do Paraná. E cheguei a um ponto de início, que é 1854, quando o conselheiro Zacarias, homem de confiança de Dom Pedro II, foi escolhido para ser o presidente da nossa nova, que era a nova província do estado, né? Estávamos separando de São Paulo. O primeiro ato preservacionista dentro do Paraná foi quando, em 54, então, o Zacarias de Góes de Vasconcelos, ele cria o Arquivo Público, para que fosse, a partir daquele momento, salvaguardado e guardado toda a documentação que estava se originando a partir daquele ato. Um pouco mais tarde, eu vou dar alguns saltos, né, porque não fique muito chato a conversa, mas lá em 1876, a Ellen acabou de comentar, é criado o Museu Paranaense, o terceiro mais antigo museu do Brasil. Também uma forma de preservação da memória. Dando um salto um pouquinho mais adiante, lá em 1912, é criado a primeira universidade do Brasil, também dentro dessa necessidade de compreendermos o que era esse novo Estado, o que era esse novo território, né? Algumas figuras ilustres, como Nilo Cairo, entre outros, inventam essa história de criar uma universidade. E cria em Curitiba. Hoje é a Universidade Federal do Paraná. Muitos de São Paulo, Rio e outros, entre outras universidades, não gostam, né, de sermos a primeira universidade, mas fomos, porque foi pensada dessa forma, como universidade. Uma outra forma de preservar e salvaguardar a memória, alguns falam mal, outros falam bem, mas é um movimento paranista, um movimento único no Brasil. Teve como personagem desse movimento artístico e literário João Turim, por exemplo, que em 2009 para 2010 foi tombado todo o acervo dele, e hoje em dia foi comprado, foi adquirido por particulares, né? Mas está à disposição de pesquisa e pesquisadores. Então, nós temos também então, um movimento paranista, lá por volta da década de 1910 e 1920, tomando corpo, né, com um sentimento de paranismo, um sentimento de exaltar a figura do paranaense. Damos um salto um pouco mais adiante, e daí é uma coisa que deve ficar na memória de vocês, o Paraná como vanguardista na preservação do patrimônio cultural. Em 1935, 2 anos antes do Decreto Federal de 37, é criado o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Paranaense. E entre as pessoas que estavam lá está Romário Martins, Oswaldo Piloto,
o que nós podemos dizer que era a pequena inteligência paranaense localizada em Curitiba. 35. Depois, lá em 1942, é criado a divisão do patrimônio cultural, que hoje é a coordenação do patrimônio cultural, onde eu trabalho desde 1986. Muito antes de qualquer outra instituição em território brasileiro. Em 48, uma outra ação espetacular, através de legislação, foi criado parques estaduais, aonde provavelmente poderia ser achado as antigas cidades e reduções jesuíticas no território paranaense. Dou um salto um pouquinho mais adiante, e nós vamos parar em 1953, 100 anos depois do primeiro ato preservacionista lá do Zacarias de Góes de Vasconcelos. O Bento Munhoz da Rocha Neto, professor da Universidade Federal, professor de História da América, do curso de História, professor na área da agricultura, ministro, enfim, governador, uma pessoa extremamente culta, escritor, ele cria, por lei, a Lei 1211 de 1953. É a primeira lei de tombamento do Brasil. A primeira lei de tombamento do Brasil. São Paulo foi criar sua lei em 69. É a terceira lei. A segunda lei é a lei de tombamento do Ceará. E uma das últimas leis criadas no território brasileiro é da década de 1980. Imaginem vocês da despreocupação de grande parte dos administradores do Estado em criar uma legislação própria para cuidar, para preservar e principalmente conservar um pouco da memória de tudo isso que já foi falado até agora nesse momento. Bom, tá, então tem uma lei 1211, criada em 53, para quê? Para preservar o patrimônio cultural do Estado. E o que é esse patrimônio cultural do Estado? O que nós encontramos na nossa região, na nossa cidade, como nós podemos dizer patrimônio cultural? Bom, o patrimônio cultural, ele nasce a partir das nossas casas, gente. Aquele álbum antigo de fotografia da família, aquela documentação do avô, que um dia vai servir para algum processo de direitos a serem adquiridos na Itália, em Portugal, tudo isso faz parte do nosso patrimônio individual, patrimônio familiar. Então, tudo começa na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. E quais são os exemplos que eu posso falar para vocês a respeito de patrimônio cultural na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade e no nosso estado? Bom, aqui já foi falado a respeito dos imóveis magníficos que nós temos lá em Ouro Preto, né? Com certeza aqui nós também teremos alguns imóveis que são representativos de Telêmaco Borba, e segundo o que nos relataram, estão desaparecendo. É uma pena. Eu não me lembro de ter assessorado o município em algum momento desses 40 anos, mas eu tenho feito muito isso nesses 40 anos, assessorando o município a criar legislação própria, a criar uma lei de tombamento, a criar um inventário de patrimônio cultural, para que realmente nós possamos compreender e saber o que nós temos para valorizar, para mostrar, para conservar e para utilizar a partir de um processo de exploração do turismo, né? Fica muito fácil. Só quero contar uma historinha. Esses dias atrás foi um moço de uma cidade histórica paranaense aí, e enquanto ele esperava os nossos arquitetos mexerem da documentação dele, ele chegou a comentar o seguinte:
O meu irmão tem uma casa lá na minha cidade, e de uma noite para outra, a casa ruiu. Ele falou bem assim. Eu estava presente, estava chegando lá. E daí, um outro grupo na mesma sala estava conversando sobre a Europa, não sei o quê e tal. E ele, metido como é e como foi naquele momento, ele também foi conversar com o pessoal lá. Ah, eu adoro ir para Veneza, ver aquelas coisas fantásticas e tal. O irmão destruindo e ele indo para a Europa para ver patrimônio arquitetônico edificado, preservado, etc, etc. Então, isso acontece com a gente. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Eu só queria contar essa historinha. Bom, e o que é esse patrimônio? Bom, o patrimônio pode ser aquela receita de pamonha que a nossa avó deixou, não escrito. Ela nos ensinou no dia a dia ali, na hora. Então, a gente observou e ficou, e nós passamos isso. Aquela reza daquela senhorinha que mora lá naquele bairro distante e que faz aquele processo de cura, de costurar rasgadura. Isso é patrimônio cultural do município. Aquele remédio, aquele xarope, aquela procissão, aquele conjunto de casas que foi construída no começo de tudo, aquela documentação da igreja católica ou outra denominação, também faz parte desse rol de patrimônio cultural. Não é apenas os imóveis. Infelizmente, o patrimônio histórico está representado por imóveis, mas nós temos muito outros, né? Então, a documentação, o acervo do museu é um patrimônio cultural. Aquele estilo de construção é um patrimônio cultural. E daí nós temos, desde o palácio do Barão da Erva Mate, até a choupana de uma pessoa simplérrima que mora no interior do município. Então, isso também faz parte dessa relação de patrimônios culturais que podem ser encontrados no município. Bom, estou chegando ao fim. Deixo aqui para que vocês possam, de alguma forma, entrar em contato comigo. Depois eu vou deixar com a Adriane, com a Adriana, o meu contato, para que a gente possa trabalhar todas essas ideias de patrimônio, inventário, também ajudar o município a criar uma legislação própria, que eu acho pertinente. Por mais básica que seja, faz necessário, né? Na Constituição, no artigo 216, diz o seguinte: é dever da União, do Estado e dos municípios a preservação do patrimônio cultural. E o que Telêmaco Borba, nessa história toda, está fazendo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Você não contou porque a Aimoré é do Brasil. O meu pai era militar, da Polícia Militar, e na época em que eu nasci, na década de 60, era muito comum os pais militares que tinham filhos e filhas naquela época, dar algum nome em tupi. E meu pai escolheu não só o Aimoré, mas uma complementação do meu nome, que é Aimoré, que é índio do Brasil. Assim como os nomes de Guaraci, Irajá, Iracema, etc, etc, né? Mas era um costume deles. Tanto é que, algumas vezes, quando eu vou em alguma solenidade aqui na região dos Campos Gerais, me confunde com o coronel Aimoré, índio do Brasil. Não sou coronel.
Mas já me perguntaram se eu era parente, né? Eu sou de família Arantes. Arantes é português. E foram lá tudo lá para Minas Gerais, depois vieram para São Paulo e Paraná. É só isso. Obrigada, Aimoré. Bem, a gente já vai para os finalmente, tá? Eu só vou anunciar o professor Guilherme, mas antes do professor Guilherme vir até aqui, eu gostaria de agradecer muito ao grupo de historiadoras de Telêmaco Borba. Cadê as minhas professoras queridas? Levantem-se, por favor. As 4 aqui, ó. Essas mulheres estão fazendo um trabalho lindo para o nosso museu, para o nosso município. Eu gostaria de uma salva de palmas para elas. Obrigada, professoras, pelo amor que vocês têm pelo museu, pela história do município e pela grande ajuda que vocês têm oferecido para nós. Bem, eu quero agradecer também a professora Onice, que com a turma da formação veio aqui prestigiar o museu. As futuras professoras e professores, que em épocas mais futuras estarão aí sentadinhos com seus alunos, né? Fazer perseverar essa nossa demanda do museu. E vocês são o nosso futuro público, né? Os alunos que vocês também vão formar serão o nosso futuro público. Então, nunca desistirmos dos museus. Então, eu também quero agradecer a professora Andréia, que trouxe a turma do IF, da professora Andréia. Uma salva de palmas para vocês, professora Kelly, obrigada. É uma satisfação enorme receber todos vocês. Gente, meu coração enche de alegria quando eu olho para vocês e vocês estão querendo ir lá direto para o coffee. Então, é o seguinte, eu vou agora chamar o professor Guilherme, docente do Instituto Federal do Paraná, campus Telêmaco Borba, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná. Bem-vindo, Guilherme, meu parceiro de sempre. Obrigado, Adriana. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu, primeiramente, quero agradecer a Adriana pelo convite para vir fazer uma fala aqui nessa Primavera dos Museus. Fico muito contente de perceber que o Museu de Telêmaco Borba está aberto como um espaço para as pessoas LGBT, para os indígenas e para a população quilombola. Por muito tempo, esses espaços foram espaços negados a grande parte dessas pessoas. Foram espaços que foram relegados para uma branquitude. Então, esse reconhecimento é muito importante para a gente dar um passo inicial em direção a que se ocupem os espaços que são de todas e de todes. Bom, eu trouxe uma fala aqui meio que de abertura, que a Adriana pediu para eu fazer. É com grande honra e respeito que damos início à Semana dos Museus deste ano. Um evento que busca destacar a rica diversidade cultural do nosso país e as histórias e contribuições das populações quilombolas, indígenas e da comunidade LGBTQIA+. Penso que focar nas trajetórias, histórias e culturas dessas minorias é um grande avanço em prol da construção de uma sociedade mais democrática e com mais justiça social. Neste evento, serão exploradas muitas camadas da nossa identidade cultural, reconhecendo a importância de preservar, compartilhar e valorizar as narrativas que moldaram e continuam a moldar o nosso país. A temática central, que abrange as populações quilombolas, indígenas e a comunidade LGBTQIA+, é um tributo à multiplicidade de experiências que enriquecem a nossa sociedade. Porque a gente, como eu disse, quer que essas pessoas estejam ocupando os espaços do museu. E não só os espaços dos museus. E se a gente quer e precisa de LGBTs em cargos de poder. A gente quer e precisa de pessoas pretas e pardas e quilombolas em cargos de poder. E a gente quer e precisa de indígenas ocupando cargos de poder. Porque só com essa multiplicidade de pensamentos, multiplicidade étnica, é que nós vamos atingir uma democracia de fato.
Porque, por enquanto, o que nós temos como modelo, essa democracia burguesa que nós temos, não é uma democracia de fato. Não é uma democracia que oferece a todos, a todas e a todes acesso aos bens culturais do país, aos bens materiais e imateriais. As populações quilombolas têm desempenhado um papel fundamental na construção da nossa história, mantendo vivas tradições ancestrais e lutando para a preservação de suas terras e culturas. Os povos indígenas, por sua vez, com sua sabedoria milenar e um convívio com a natureza que tem muito a ensinar à cultura eurocêntrica, também nos coloca no horizonte a importância de respeitar a diversidade étnica. E só com a aprendizagem dessa relação dos povos indígenas com a natureza é que nós podemos salvar o planeta do que está se anunciando no nosso horizonte. Já está muito perto, não está longe no nosso horizonte. A forma como a cultura branca, eurocêntrica, trata e tratou o planeta até então, está nos levando para o fim. Se a gente não aprender urgentemente como tratar a natureza, como os povos indígenas tradicionalmente sempre o fizeram, talvez seja o fim da humanidade em grande escala. A comunidade LGBTQIA+, desafia estereótipos e preconceitos, por muitas vezes tão disseminados irrefletidamente, e promove a igualdade, o amor e a aceitação. Ao longo dessa semana, teremos as oportunidade de mergulhar nessas narrativas inspiradoras, por meio da programação e diálogos inclusivos. Convidamos todos, todas e todes a se envolverem ativamente, a fazer perguntas, a compartilhar suas histórias e a aprender uns com os outros. Pois é na troca de experiências que construímos pontes, diminuímos as barreiras e criamos um espaço mais inclusivo e acolhedor para todas as pessoas. Esta é uma semana para celebrar a diversidade, mas também para refletir sobre os desafios enfrentados pelas populações quilombolas, indígenas e LGBTQIA+. Devemos lembrar que juntos, juntas, juntes, somos agentes de mudança e nosso compromisso com a igualdade e a justiça social é fundamental para construir um futuro mais inclusivo e equitativo. Agradecemos a todas as instituições e pessoas que tornaram este evento possível. Que essa Semana dos Museus seja um momento de inspiração e educação, conexão, e que as histórias e experiências compartilhadas aqui continuem a nos inspirar em nossas jornadas pessoais e coletivas. Vamos celebrar todos, todas e todes a riqueza da diversidade e fazer desta semana uma lembrança duradoura de que todos têm lugar na história e na construção do nosso futuro. Muito obrigado e aproveitem muito essa semana, aproveitem toda a programação e tirem lições de valorização de todos os povos, valorização não só apenas no sentido de lembrar da existência, mas sim de cuidar dessa existência, cuidar para que essa existência se perpetue, porque o que nós fazemos aqui no Brasil é um massacre dessas populações, em especial das populações indígenas, que foram historicamente exterminadas do nosso país, foram reduzidas a uma quantidade pequena de pessoas. E cada cultura indígena que morre, nós perdemos línguas, nós perdemos pessoas de valor, nós perdemos a nossa humanidade, inclusive. Muito obrigado. Bem, depois dessas falas emocionantes, né, eu vou chamar aqui o Dr. Renato, que é o representante da aldeia de Queimadas de Ortigueira, o Eliseu, onde vocês estão, e o senhor Devani Lourenço. Ambos os três eles são representantes da aldeia de Queimadas, e eles vão falar um pouquinho aqui sobre a cultura indígena, e aí a gente vai concluir a fala, e já vamos descer para o COF e a apresentação artística. Eu acho que a fala de vocês foi muito importante, né? Não estamos no final ainda, é só até eles chegarem aqui. E eu me emocionou para saber que vocês se dedicaram e deram esse tempo de vocês
e esse estudo e montar, né, essa fala para que fosse compartilhada com todo mundo. Então, para vocês verem que o trabalho é muito importante e precisa ser muito valorizado. Então, assim como o grupo de historiadoras faz o trabalho, então, as pessoas, os convidados hoje aqui, fizeram a diferença. Eu quero agradecer cada um de vocês com muito amor e carinho. Quero agradecer ao João também, que está aqui, do eixo do Comitê Vale do Tibagi, meu grande parceiro. Professora Elma. Gente, é tanta gente bacana e tanta gente importante na minha vida e para esse evento, que se eu ficar falando aqui, eu vou tirar a vez das nossas vozes, que são as principais de hoje. Então, por gentileza, desliguem os celulares, prestem muita atenção, que agora é um pouquinho de cultura indígena. Boa tarde a todos aí, estão aí, estão vendo nós aí, como nós somos indígenas, né? Eu acho que é bom, né? Porque nós somos vizinhos, né? Nós somos de Queimada, né? Aqui de Ortigueira, né? Município. Então, sempre nós estamos aqui vindo para cá de Telêmaco Borda também, né? Sempre nós vem fazer as compras aí também, né? Vem num banco aí. E é nossa cidade. É tudo nós, né? Então, nós somos vizinhos. Nossa cultura, que a gente sempre nós estamos apresentando, né, Renato? Nunca vai acabar. É que é nossa cultura, né? Cultura a gente não vai esquecer mesmo, né? Sempre nós estamos vendendo nossos artesanatos também, né? Vocês sabem, né? E todo lugar do Paraná, aqui do Sudoeste também, né? Todos índios. E que existiu, né? Nós somos primeiro, né? Sempre a gente fala, né? Muita gente fala, né? Então, vocês conhecem a história nossa, que já vocês sabem, né, que nossa história. Então, não é só daqui de Queimada, é Mucoca também, está aí também, né, nosso vizinho também, né, vizinho dos seis também, né, sempre estão aqui no Telêmaco Borda, também vêm para cá também, né. Então, estão aí os nossos companheiros também, nossos parentes também. Então, é que sempre a gente se encontra também, né, na cidade, nós conhecemos os nossos parentes, né, como vocês também, os brancos, nós somos caigangue, mas nós somos igual, nós sabemos falar, né, e nós sabemos falar, conversar com vocês, só que nossa língua é outra, né, só que se quiser conversar com nós, pode conversar. Eu já fui cacique também, daqui de Queimada, aqui de Ortigueira, né? 2 vezes. Por isso que eu estou se apresentando também, né? Para vocês também. Às vezes alguém me conhece também, Devanir, né? Meu nome. Então, a gente está contente, né? Com vocês também, alunos que estão aí, professor, os vereadores que teve aí, e prefeito também, né? E é bom. E é bom a gente se reconhecer, né? E conversar é bom, sentar, conversando, né? É que tem hora que a gente tão preocupado com os nossos saúde também, né? Lá nas nossas aldeias, educação, é assim. Só que sempre os outros também estão vindo estudar aqui também, né? Vocês sabem também, né? O Liseu também teve também, né, Liseu? Está aí também, né? E é bom a gente estar estudando junto. Os profissionais, que vou dizer. Tem os nossos profissionais aí também. O professor, tem doutor, doutologia, tem tudo. A gente está aprendendo junto com vocês. Isso é muito importante, isso é bom. Vamos ensinar, vamos reconhecer. Os professores estão tudo aí. Contar a história também, né?
e é bom. Beleza? Depois eles vão apresentar também, né, dança indígena, né, que eles vão fazer, sempre nós estamos fazendo. É que abril, quando chegando abril, a gente fica movimentado, a gente ficar fazendo dança indígena, né? Que é dia do índio que chega no 19 de abril. Então, daí que eles fazem dança indígena, né, Eliseu? Quando está chegando, é bom para eles. Eles ficam alegres. Então, 19 de abril é nosso dia, né? Comemoração do Dia do Índio. Então, se vocês precisar, mês de abril, vocês precisar, estão aí fazer apresentação de dança indígena. E é bom, se quiser ligar para eles, para o Renato, está aí também, né? Pode conversar com eles. É que se quiser visitar nós lá também, né? É bom para nós também, ir conhecendo nossos aldeias, se quiser dar um passado nas nossas terras lá. E é bom, né? Se quiser conhecer as nossas terras lá também, né? Sempre nós vem para cá, na cidade de vocês também, né? E nós reconhecendo aqui também, né? E é bom, né? E reconhecer os nossos que vendem as coisas também, né? Artesanato, tem aí também, né? Para vender também, né? Então, vocês, quiser depois dar uma olhada aí, pode dar uma olhada aí, se quiser comprar, estão aí, eles vão vender para vocês, beleza? Então, essa aí, é isso que eu vou passar para vocês, mas eu não cumprimentei vocês também, né? Eu vou cumprimentar vocês. Quando eu subir aqui, eu não cumprimentei vocês, né? Mas eu vou cumprimentar vocês, beleza? Então, é isso que eu vou passar para vocês. E muito obrigado. Gente, esses dois moços que estão aqui, o doutor Renato, ele é o cirurgião dentista da aldeia, e o Eliseu, ele se formou em enfermagem pela FATEB, e são dois profissionais que vão contar um pouquinho da trajetória deles para vocês. E eu acho importante nós sabermos que a cultura deles está empenhada em entender a nossa cultura e se aproximar. Então, nós também devemos nos aproximar. E logo nós teremos um grande evento, né, Eliseu, na aldeia, e a gente vai pedir aí para vocês e divulgar mais para frente em novembro. Então, vamos se concentrar hoje na Semana dos Museus. E depois eu vou passar para todo mundo que estiver aqui, dos seus representantes, esse evento, para quem tiver a oportunidade de ir para conhecer a aldeia e participar do evento, será muito bem-vindo. Então, vou passar a fala agora para o doutor Renato. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, como a Drica falou, né, me chamo Renato, sou da aldeia Queimadas. Estou atualmente trabalhando na aldeia, né, na UBS da aldeia Queimadas. E a gente fica muito grato, sabe? Grato pelas pessoas que convidaram nós aqui para estar aqui presente nesse evento, né? Quero dizer obrigado a todo o pessoal que está na organização aí. E é uma honra estar aqui, né? Minha primeira vez, minha segunda vez, né? Que eu estou com o grupo de dança do Eliseu. Minha segunda apresentação junto com eles. E segunda vez nessa cidade, que é Telêmaco Borba. E o que eu tenho a falar para vocês é que muitas vezes a gente é invisível. Muitas vezes nós, indígenas do Brasil, em algumas cidades somos invisíveis. Mas hoje, Ortigueira, que é vizinho de Telêmaco Borba, hoje ele tem duas aldeias. Uma que é a aldeia Queimadas e a outra que é a aldeia Mococa, que fica mais distante assim da cidade de Ortigueira. E a gente fica muito triste com isso, né? A gente fica triste com isso, porque muitas vezes tem pessoas que da própria cidade de Ortigueira ou de outras cidades vizinhas de Ortigueira
não reconhece a população indígena que ali residem. Então, muitas vezes, eles acham que a gente não é mais indígena só porque a gente está usando roupa de marca, tênis de marca, camiseta de marca, né? Então, muitas vezes, eles acham que a gente não é mais indígena, que a gente deixou de ser indígena, né? Mas não. Nós, desde 1500, desde o descobrimento do Brasil, a gente resiste. E essa resistência, hoje vocês estão vendo aqui a resistência. A resistência somos nós aqui. E a gente quer dizer para vocês que a gente está vivo. Estamos aqui, estamos na luta, vamos lutar mais ainda, né? Daqui tem os nossos filhos que estão nascendo, tem os pequenininhos que vieram com nós aí. Esses são os nossos futuros, esses são a resistência futuramente. Então, o povo indígena resiste. Então, o povo indígena vai continuar resistindo, entendeu? E quero falar um pouco da minha trajetória também, né? Como profissional da área da saúde. O Eliseu aqui estudou aqui nessa cidade, Telemaco Borba. Ele é técnico de enfermagem. E eu fiz a minha faculdade ali em Ponta Grossa, na UPG. E eu vejo que muitos jovens, né, muitos 15, 16, 17 anos, por aí, né? Se vocês têm um sonho na vida de vocês, não desiste, gente. Porque para nós indígenas é mais difícil ainda. Difícil assim como assim? Difícil assim porque a gente é de uma outra cultura. A gente tem tradições, a gente tem cultura, a gente é de cultura diferente. Então, para nós é mais difícil estar convivendo com a população não indígena. Porque eu sou falante da língua caigangue. A gente fala a língua caigangue. E muitas vezes a gente não consegue expressar aquilo que a gente quer falar para o pessoal que está ouvindo. Entende? E uma das dificuldades nossa é isso, de ser falante da nossa língua materna. Eu aprendi a falar bem o português na universidade. Conhecendo amigos, fazendo amizade, conhecendo professores, participando da apresentação, apresentando palestras. Isso fez com que eu falasse melhor o português. Mas para alguém assim que é somente falante da língua caigangue, é um obstáculo a mais. E outra coisa, a gente não vê indígena, a gente não vê muito, assim, eu já vi, mas só que é raro, sabe? É raro ver indígena morando na cidade, é raro ver indígena ficando 1, 2, 3 meses na cidade. A gente pode ver 1 semana, 2 semanas, até 15 dias, assim na cidade. Fazendo o quê? Vendendo artesanato, trabalhando, sabe? E muitas vezes, se o indígena sai da aldeia para fazer para ter o que comer, para fazer o trabalho, tipo, trabalhar, né? Tipo, vender artesanato, ou também trabalhar fora de servente, ou em alguma loja, assim, muitas vezes ele não vai acostumar. Por quê? Porque a casa dele é a aldeia. A nossa casa é a nossa aldeia. Então, muitas vezes, dá vontade de voltar para a aldeia. Fiquei 6 anos na cidade de Ponta Grossa. Mas só que a minha vontade maior era de voltar para a minha casa, era voltar para o meu povo. Porque lá a gente se sente mais seguro. E a gente estando no lugar que não é nosso, a gente, tipo assim, a gente se vê como estranho, não é? Não sei se vocês sentem isso, sabe? Muitas vezes, vocês com certeza estão fazendo algum curso profissionalizante, muitas vezes vocês vão deixar a casa de vocês, muitas vezes vocês vão deixar a família, os filhos, os pais de vocês, para correr atrás de um objetivo de vocês. E isso vocês vão estranhar, porque não é o normal, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes vocês vão chorar, muitas vezes você vai sentir saudade do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Muitas vezes você vai querer desistir daquele sonho que você traçou, sabe? Então, isso a gente leva com a gente, sabe?
Mas só que se você tem um objetivo, traça, siga, tenha coragem e você vai conseguir. Com certeza você tem um sonho, né? Você quer ser médica, você quer ser um advogado, você quer ser um enfermeiro, você quer ser um dentista, entende? Com certeza é difícil para vocês, mas só que se vocês não correr atrás, vocês não vão conseguir, entendeu? É isso que a gente fez, a gente correu, a gente teve coragem, saiu da aldeia, conseguimos falar bem o português, deixou a família, deixou os filhos, deixou os pais, deixou a aldeia, deixou o que gosta de fazer na aldeia, né? Jogar bola, dançar um bailinho na aldeia, comida típica da aldeia. A gente, deixou tudo isso para uma cultura totalmente diferente que a nossa, que é a cultura do não indígena, entendeu? A gente acostumou com a cultura não indígena para fora da nossa aldeia. E é por isso que a gente está aqui. O Eliseu, eu, tem professores também ali na plateia, ali, que vieram junto com nós, que dão aula na aldeia, tanto na língua indígena como na língua portuguesa. Tem um professor de educação física, professor de geografia se formando hoje, professor de história se formando hoje, dentro da aldeia, entendeu? Então, se vocês, ouvirem alguém de fora falando que uma comunidade indígena não tem, não tem profissionais capacitados, fala que vocês conhecem alguém. Fala que vocês conhecem indígena, que é indígena, e é doutor, que é enfermeiro, que é professor, que é advogado. Hoje tem médico se formando. Hoje tem aldeia Mococa, que hoje tem um indígena estudando para ser médico. Entendeu? Estudando para ser médico. Então, hoje a aldeia é isso. É o que eu estou... Eu sei que tem muita coisa para falar para você, assim, mas o tempo também não deixa muito. A gente vai estar ali, se vocês quiserem conversar com nós também, né? Então, eu vou estar pronto ali, atendendo vocês, tirando suas dúvidas. E é isso. Obrigada, doutor Renato. Eliseu, você quer uma palavrinha para a gente finalizar? A palavrinha do Eliseu se chama Totô. Né, Totô? Então, diga boa tarde para todo mundo lá. Ok. Fala. Fala. Como que é o nome, então, da Totô? Ih, a Totô está com vergonha. Então, eu vou dar para o papai, tá bom? Tá bom? Boa tarde. Então, meu nome é Eliseu Cocum, sou formado em técnico de enfermagem através da Universidade de Unifatel. Só para complementar a fala do doutor, quando ele fala sobre o Brasil ser descoberto, só que na verdade não foi descoberto, né? Foi invadido. Daí, a nossa história não começa desde o 1880, bem dizer, né? Então, a nossa história começa desde que os nossos ancestrais estiveram aqui, né? Daí os portugueses chegaram. Se você quer ter uma história compreensiva, a gente lê livros, mas bem dizer aquilo ali não fala muito bem a respeito dos nossos ancestrais. E se vocês querem ter uma história que conte a realidade do nosso povo, que é originário do Brasil, vocês vêm, perguntem, que a gente responde. Não vê o livro e fala que o indígena é aquilo ali, indígena é isso.
Só que, na verdade, aquilo ali é só uma escrita pelo não indígena, tá bom? E agora vamos falar sobre a minha trajetória na universidade. Para mim foi bem difícil de entrar, né? Como eu sou dominante da língua caigangue, a entrada foi tipo assim, quando a gente vê alguma coisa diferente de dizer o que é isso, né? E começou, e aquilo ali que aconteceu comigo, de entrar ali. Só que quando eu entrei, eu não pude mais sair, porque o meu sonho era mesmo ser um espelho da nova geração indígena, entendeu? O meu sonho não para por aqui ainda. Eu tenho outros sonhos a ser adquiridos, eu tenho conhecimento a ser adquirido, e eu agradeço a aliança que nós temos junto com o pessoal, né? Que nem o professor, o doutor, comentou que dentro da nossa cidade, a aldeia indígena não é reconhecida, tá bom? Que nem esses tempos atrás nós pedimos bolas para a gente ir nos jogos, e até agora essas bolas não foram entregues para nós. E é muito triste isso, né? De nós não sermos reconhecidos através do nosso próprio município. Mas eu agradeço muito o reconhecimento da direção do município de Telêmaco, que é a segunda vez que nós estamos aqui. Nós vamos apresentar a dança, né? A segunda vez. E eu agradeço muito por isso. Eu agradeço por termos aqui, agradecer ao nosso grande Topé, o nosso Deus, né? E é isso, pessoal. É só isso. Obrigado. Obrigada, Eliseu. Obrigada para todos vocês. É o seguinte, nós temos a Andressa aqui, de Oliveira, que ela é a coordenadora do Sistema Estadual de Cultura, também dos Campos Gerais. E quem quiser tirar alguma informação com ela sobre o cadastro de cultura, esse é o momento. E eu faço um grande pedido para vocês, para que todos possam fazer o seu cadastro enquanto agente cultural, enquanto fomentador de cultura. Então, aproveitar esse momento para fazer essa propaganda da Andressa. Andressa, se levante para todo mundo ver quem você é, que daí eles vão te procurar. Obrigada. A Andressa, então, nos ajuda aqui no município, com o cadastro, e veio prestigiar o evento. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve coffee break, lá embaixo, na sala que a gente estava, tá bem? E daí a gente retoma aqui para ver a apresentação artística, ok? Ninguém vai embora, por favor, tá bem? Enquanto a gente arruma o palco aqui, vocês descem lá fazer um coffee break. Então, todos convidados na sala lá embaixo. Obrigada. Vão por aqui rapidinho, senão vocês não conseguem entrar lá. Aí vamos. Não, a tia vai junto com nós. Alô. Então, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai fazer uma apresentação artística aqui para vocês. O nome do nosso grupo aqui é Nenpono, né? Nenpono, Queimada da Mata. E eles vão entrar aqui, eu vou apresentar eles para vocês, tá bom? Nosso grupo é composto por criança, jovens e adulto. Hakamayangwe. Hakamayangwe.
kerang em. Hawi kerang awere. Shag ma totaman que awere. Roro ikaning. E o nosso grupo, a gente é formado por crianças, né, como já disse, pelas meninas aqui. E vocês veem aqui a caracterização delas, né, delas e deles. Outros pintados com carvão de pinheiro. E eles são, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, o Marcial Kuning. Marcial Kuning. Marcial Kuning. Kuning. Kawan teteu via takkan berayang ya, sifat mentoto ya. Teteu via berayang. Hana kanting. Erika Kuning. Ande dengar takin nanti ya. Aqui eles têm um grafismo diferente, né? E toda essa caracterização, toda a pintura deles, toda a marca que eles fazem, nós do povo caigangue, a gente tem duas metades. O risco tem, deixa eu ver se ele tem aqui, não tem, e o redondo. E antigamente, antepassado, os mais antigos nossos, o redondo só poderia casar com o redondo. O comprido, o listrado, só poderia casar com o listrado. Agora, se o redondo e o listrado casassem, eles não poderiam casar, porque eles são parentes, eles eram parentes, entendeu? Então, o redondo só poderia casar com uma marca diferente, tipo, explicação errada. O redondo e o comprido. Então, os dois tinham que casar. O listrado com o listrado era parente, né? Agora o redondo com o redondo também já era parente. Então ele poderia casar com uma outra marca diferente. Entendeu? E o grafismo deles, ó, é conforme como que o indígena é. Se ele é listrado, ele bateria o grafismo, tudo tinha que ser listrado. Listrado, listrado, listrado. Igualzinho dela, ó, listrado. E também tem os redondos, então aqui entre os grupos aqui, ó. Somente a pessoa que é da marca redondo poderia se fazer o grafismo tudo com grafismo redondo. E a gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Espero que vocês gostem, né? É uma tradição nossa da Aldeia Queimadas. E depois da apresentação eu vou explicar para vocês como que é o canto. Como que é a tradução do nosso canto daí, tá bom?
Então, esse é o nosso grupo, né? Grupo de queimadas. Nenporn. Nenporn quer dizer queimadas. Queimado, queimadas. E Nen quer dizer mato, mata, floresta. Traduzindo, é mato queimado. A gente batizou esse nome desse grupo em respeito à nossa aldeia, porque antigamente a aldeia de Queimadas, não sei se você já tem ouvido, ou os pais, os avós de vocês já contou a história de que antigamente houve uma grande, não sei, vamos dizer assim, aconteceu um fogaréu, um incêndio que devastou. E os nossos antepassados, eles contam essa história para a gente. E a gente batizou o nome do nosso grupo de Nenporn por causa do queimado da fogueira que aconteceu. E o que a gente cantou aqui para vocês é em relação à aldeia Queimadas. Quando você chega na aldeia Queimadas, quando você vai descer para visitar a aldeia Queimadas, tem um morro, e lá está Queimadas. Então, a tradução do nosso cântico tem o morro e tem a baixada. E ali estamos nós, entendeu? E mais uma outra coisa, Caigang, Caigang. Isso quer dizer que nós somos indígenas, do povo Caigang, e nós estamos aqui. Isso é o cântico que fala do Caigang, 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 Caigang. Cara, quem é que gam? Cara, quem é que gam? Wainton. E nós somos o dono da mata, Wainton. Wainton, não é Wainton. Wainton, não é Wainton. Traduzindo, somos o dono da mata. Então, esse é um refrão do nosso cântico. E mais outra coisa, em que é que gam? Reteia, reroro, que nem como eu expliquei. Reteia, marca listrado, reteia. Reroro, marca redonda, reroro. Então a gente também tem no nosso cântico. Então, para vocês quiserem saber mais, é só contatar nós, né, para ver como que é a dança, como que é a aldeia, como que faz para chegar lá. E vocês estão convidados também para um dia vocês chegarem lá, serão bem recebidos pelo nosso grupo, pelo Eliseu, pelo Nil. Nil também faz parte do nosso grupo, ele também faz frente com o grupo Nenporn. E ele faz frente com o pai dele, né, que é o senhor Nivaldo, que hoje não pôde estar presente também. Ele é um ancião, né, da nossa aldeia, ele é um senhor de idade já também. E por causa do tempo ele não pôde estar aqui conosco. E ele, em todas as apresentações que a gente vai, em todas as palestras que a gente vai, a gente tem a honra de convidar ele, né, para estar junto com nós, né. E ele sempre dá a palavra dele também, né, para o pessoal presente também. E é isso, pessoal. Fica o nosso convite para vocês visitarem a aldeia Queimadas e visitar o povo Caigang da aldeia Queimadas. E é isso. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e nós finalizamos então a abertura da Semana dos Museus. Algumas atividades serão direcionadas ao IFPR, algumas atividades ao CCAJ, algumas atividades ao CCC. Então, na sexta-feira, nós teremos uma outra atividade aqui mesmo, nesse mesmo local. A partir das 9 horas, uma reunião mais técnica, mas os professores estão todos convidados para participarem dessa reunião e contribuir, né, com as falas. E eu agradeço a presença de vocês. Uma ótima tarde a todos. Só um pouquinho. Vamos fazer uma foto, né? Então, vamos fazer uma foto geral daqui do palco. Vamos chegar mais próximo aqui, por favor?